Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje o programa é sobre obsessão espiritual. Será que ela existe? Se existe, o que é? Qual a sua causa? Isso e muito mais agora. Fique aí que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. E quais são as suas dúvidas sobre obsessão, sobre as influências dos espíritos? Mande pelo WhatsApp da TV 16 98106 2150. 2150 é isso? 2150, não estou enxergando direito. Ou pelo nosso Facebook também, mande a sua pergunta, que a gente vai querer responder, saber tudo o que vocês estão pensando aí das influências. E hoje eu converso com Rubens Araújo e Vinícius da Cunha Veloso de Castro. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui no Esferas da Vida hoje. Boa noite, Priscila, boa noite, telespectadores. É uma honra, um prazer para nós estarmos aqui, podermos falar de um tema tão importante e relevante para a sociedade, para as pessoas. O Vinícius é advogado e estudante da doutrina espírita e mora aqui em Araraquara, certo, Vinícius? Sim, moro aqui. Sou advogado aqui na cidade, frequento o Centro Espírita, atualmente o Consolador. E estamos estudando a doutrina há alguns anos já, né? Palestrante, divulgador do Espiritismo. E o seu Rubens, eu não poderia chamá-lo de seu Rubens, mas eu pedi para ele me perdoar, porque eu não vou conseguir, seu Rubens. Tá bom, tá perdoada já. Boa noite, é uma alegria imensa estar aqui e gostaria de agradecer ao público que está conosco e dizer que as dúvidas, mande-as para nós. Vamos tentar resolvê-las e esclarecer a todos. O seu Rubens é funcionário aposentado do Banco do Brasil, dirigente do Núcleo Assistencial Espírita André Luiz, também membro do Conselheiro do Obreiros do Bem e articulista do jornal O Mensageiro. Então nós temos aqui dois expositores espíritas atuantes na área e a gente vai falar de um tema extremamente importante, né, que faz parte das vidas de todas as pessoas, que é a obsessão, a influência dos espíritos nas nossas vidas. E eu gostaria de começar com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que quando eu comecei a estudar sobre, né, influência, eu achei muito forte, que pergunta: Kardec aos espíritos, Kardec o codificador, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos conselheiros respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa é uma resposta muito importante, né? E impactante. Impactante, sim, pois até se nós não tomarmos cuidado na sua análise, a gente até se assusta, né? Pois será que nós seríamos autômatos? Será que eles influenciariam-nos a ponto de nós não termos o livre-arbítrio? Como seria essa influenciação? E o mais importante de sabermos é que não somente eles influenciam, mas nos conduzem para o bem também. Eles estão sempre preocupados conosco, os bons espíritos, apesar de haver influências perniciosas, né, que nós chamamos de obsessão. E é muito interessante que eles estão sempre nos sugestionando, sugerindo seguirmos por um caminho ou por outro. E compete a nós analisarmos esses pensamentos e verificarmos qual deles nós daremos guarida, qual deles nós seguiremos. Afinal de contas, como nos esclarece Kardec, os espíritos superiores, sempre esses missionários que vêm para nos amparar na vida, na condução do dia a dia,
Eles dizem que tudo é vibração. O nosso cérebro é um foco de vibração emissor e receptor. A todo momento estamos sendo bombardeados por pensamentos tanto de desencarnados, os espíritos, como de encarnados, através de mensagens, de livros, propaganda, televisão, onde nós podemos ter sempre uma orientação ou então sermos induzidos para outros caminhos. Não é, Rubens? A base da vida é o relacionamento. Nós estamos em constante relacionamento com os encarnados e também com os desencarnados. E neste relacionamento depende muito dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque pensar é vibrar. E vibrar é atrair. Atraímos aqueles que não lograram evoluir ainda, mas também atraímos aqueles que querem auxiliar a humanidade no progresso evolutivo das criaturas. Então essa influência negativa, ela realmente existe. No entanto, por outro lado, existe também as positivas que balanceiam e, no entanto, nos deixa no comando da nossa própria vida. Então, antes da gente entrar no tema obsessão especificamente, que pelo visto é uma influência negativa dos espíritos, a gente poderia estudar um pouquinho assim sobre o que os espíritos, eles enxergam, assim, eles veem tudo o que a gente faz? Eles conhecem os nossos pensamentos mais secretos? Como que é isso? É interessante essa pergunta, pois o apóstolo Paulo, em Hebreus, ele já vai tratar desse tema. Ele fala logo no começo da sua carta que há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. E essa nuvem de testemunhas realmente estão analisando tudo o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, como procedemos diante da vida. E são eles que vão se aproximar ou se afastar de nós de acordo com a afinidade estabelecida. Quando eles percebem que nós somos alguém que pensam como eles, alguém que sentem como eles se aproximam. E isso em todos os aspectos. Esse pensar nosso pode ser elevado, voltado para Deus, ou pode ser também um pensamento elevado para as questões mundanas, terrenas. Quando nós nos entregamos às paixões, às sensações puramente carnais, nós atraímos esses espíritos, seja espíritos ligados a guloseimas, a bebidas, a questões sexuais. Então, há sempre espíritos ao nosso redor, analisando o que fazemos, se consorciando ou não nas nossas condutas, nos nossos atos, nas nossas palavras, e assim a gente vai constatando que essa influenciação de fato é mais intensa do que a gente imagina, a ponto de, na resposta da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, dizer: eles muitas vezes vos conduzem. Quando eles encontram afinidade, ressonância em nosso pensamento, em nossas palavras, muitas vezes eles até nos utilizam para conseguir sentir novamente aquilo que o corpo lhes proporcionava e que agora, despidos do invólucro material denso, eles não têm condições de saciarem suas vontades. Então quer dizer, seu Rubens, que os espíritos desencarnados, eles conseguem enxergar melhor a gente, porque às vezes a gente pode disfarçar um pensamento, certo? Isso, uma vibração, pode. Mas os espíritos desencarnados, né, os espíritos, eles já têm uma facilidade de perceber sentimentos e pensamentos que nós, encarnados, às vezes não percebemos. Como disse o Vinícius, né? Paulo escreveu para os Hebreus e disse que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, por mais secretos que sejam os nossos pensamentos e queremos até enganá-los, muitas vezes nós não conseguimos, porque junto com este pensamento, nós emitimos o nosso sentimento, as nossas vibrações, e eles captam isso com, vamos dizer, com maior facilidade dentro do interesse de cada um deles, sendo para o mal ou também sendo para o bem. Então vai depender dos nossos sentimentos
das nossas vibrações. E até mesmo, né, Rubens, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, muitas vezes que nós não queremos encarar, reconhecer, eles conhecem. Que a gente quer esconder da gente mesmo, de né? nós mesmos. Nós mesmos. Às vezes, por isso que Kardec sempre fala, né, deixa bem claro, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos quereres, a nossa vontade, pois quando nós sairmos do corpo denso, corpo físico, carnal, nós nos depararemos com espíritos que de fato sabem os nossos mais secretos desejos. Aí a vergonha pode tomar conta de nosso pensamento e nos gerar até remorsos, nos gerar sentimentos ruins, de vergonha. Por isso que nós temos que de fato nos conhecermos para podermos proceder na vida segundo os preceitos do Cristo, né? Com certeza. Quando a gente percebe, como saber se são pensamentos meus ou dos espíritos? Então, já que eles influenciam, que nós estamos, né, simultaneamente vivendo no mundo carnal e espiritual. Sim. Por regra, o primeiro pensamento, dizem os espíritos superiores, seriam os nossos. E depois viriam as influenciações, as sugestões oriundas de outros espíritos, sejam encarnados, sejam desencarnados. Mas muito mais importante, diz Kardec, de saber de quem que é o primeiro pensamento ou aquele pensamento, seria nós analisarmos, esse pensamento me convém? Vale a pena eu mantê-lo? Vale a pena eu nutri-lo, eu alimentá-lo, dar vazão, continuidade a ele? Pois se for um pensamento ruim, isso pode começar a gerar em nós uma vibração baixa que aproximará de nós esses espíritos que vibram numa sintonia inferior. Aí às vezes essa sugestão oriunda mesmo de um mau espírito, um espírito pernicioso que quer nos levar ao mal, à depressão, seja por inveja, por vingança, pode gerar em nós consequências muito drásticas, consequências que serão perniciosas para nós, acarretarão sofrimento a nós e até mesmo às pessoas que nos rodeiam. E esses pensamentos, muitas vezes que a gente pensa serem bobos, é apenas a porta de entrada para outros que advirão e que gerarão em nós consequências mais drásticas. Kardec, na Revista Espírita, num artigo intitulado O Mal do Medo, ele vai exatamente dizer isso. Olha, cuidado, que às vezes você está repetindo pensamentos que não são seus. Aí você começa a entrar nessa sintonia, nessa vibração, e isso poderá gerar consequências dolorosas a você e aquelas pessoas que te rodeiam. Aí vem muito a calhar a recomendação de Jesus, quando ele nos diz: vigiai. Vigiai e orai. Esse vigiar seria vigiar o quê? Exatamente os nossos pensamentos. Pois é o pensamento que vai gerar a palavra, o pensamento que vai gerar a ação, e daí repercutirá em várias consequências e que, se não forem boas, gerarão para nós sofrimento em virtude da violação aos preceitos da lei divina. Isso. O pensamento é a base da comunicação espiritual. Então, o meio de comunicação entre os espíritos desencarnados é o pensamento, mas conosco também, com o pensamento. Então, quando nós propomos, por exemplo, fazer um trabalho, montar uma palestra, nós captamos esses pensamentos dos benfeitores espirituais que vêm nos auxiliar naquele assunto que já escolhemos. Vamos falar sobre tal tema. E você começa a ter ideias, sugestões, que a princípio parecem intuições, mas eles utiliza-se dos nossos pensamentos, para que a gente possa captar os pensamentos deles também. Então eles passam, e muitas vezes você está ali escovando os dentes de manhã e tal, e vem aquele pensamento para que você possa colocar, inserir na sua palestra tal frase, tal orientação, tal recomendação. E isso é muito importante, que você mantenha o pensamento sempre
no nível elevado, de padrão vibratório elevado. E como que nós elevamos o padrão vibratório para ter esses pensamentos positivos? Bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Nós mantemos o padrão vibratório. Então esse é o nível de pensamento que nós exercemos com os espíritos. É como se fosse uma blindagem, não é, seu Rubens? A gente tem um composto de pensamento, sentimento, comportamento. E eu também falo que a gente precisa muito da blindagem da prece, né? Acordou, faz uma prece já para conseguir, né, se envolver com os amigos espirituais. Depois, durante o dia, você vai mantendo um equilíbrio maior para conseguir manter o pensamento sempre no alto, não é isso, Vinícius? Mesmo com a prece, ela é um mecanismo mais salutar que a gente tem nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades. A prece, ela tem que ter dois componentes: pensamento elevado, sentimento elevado. Ser verdadeira, Ser verdadeira. Não é aquela repetição de um Pai Nosso, a repetição de palavras, quando se utiliza mais a boca do que o próprio coração, ela não tem assim vamos dizer, um significado tão importante, uma extensão vibratória tão importante. Então, na prece, a gente sempre tem que colocar pensamento elevado de confiança, de fé, de coragem, de estímulo, e também o nosso sentimento de amor, de caridade, fraternidade para com os necessitados, né? Para com aquelas pessoas que realmente necessitam. Com certeza. A gente vai para o nosso Momento Chico Xavier, que é do nosso primeiro bloco aqui no programa. E o Momento Chico Xavier de hoje é com o Haroldo Dutra Dias. Ele está em Pedro Leopoldo, que é a cidade de Chico Xavier, e ele conta uma história de Allan Kardec quando ele busca entender a influência dos espíritos na vida dos encarnados. Então prestem atenção porque é muito bacana. Nós temos uma narração na Revista Espírita em que Kardec foi a um teatro e o objetivo dele era pesquisar a influência dos espíritos na nossa vida. E ele foi, naturalmente, acompanhado de um médium vidente. Assentou-se para assistir a peça e o médium disse para ele: tem um espírito aqui que diz que vai ajudá-lo na pesquisa. Ele pediu para o senhor olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima. Kardec olhou, as duas senhoras estavam atentas assistindo a peça e o médium disse assim: o espírito está dizendo que vai tirar as duas do teatro. Aí é curioso, né? Kardec olhou, as duas atentas assistindo a peça, falou assim: será? O espírito saiu, daqui a pouco uma cochicha no ouvido da outra, as duas se levantam e saem do teatro. Aí o médium diz para Kardec: o espírito está te dando um tchau, falando que não vai voltar não, só queria te mostrar como é que os espíritos influenciam na nossa vida. Entende? Porque nós imaginamos uma influência, que assim, os espíritos influenciam na nossa vida. Eles vão fazer seu veículo levitar. Não vai. Né? Eles vão simplesmente chegar no seu ouvido e dizer assim: você não é capaz. Pronto, não precisa falar mais nada. É que tu não desgruda de mim e o meu pensar te pertence. A música teve desde sempre lá em casa, sabe? Música, para mim, é isso, é você organizar através de uma mensagem de um modo mais inteligível que está se passando dentro de você. A música é um tipo de religião, é uma expressão artística, é uma ferramenta política. Não desistir da paz, fazer, ser ouvida a voz. Tá gostando da música? Provou, provado. Vocês.
Posso lhe dar mais 1000 razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. De volta ao Esferas da Vida, hoje converso sobre obsessão e influência espiritual com o seu Rubens Araújo e Vinícius Veloso de Castro. Antes da nossa conversa, de dar continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de dar a dica do programa aqui para vocês, que é o Jornal O Clarim, para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, né? E também a Revista Internacional de Espiritismo, O Clarim. A gente está passando aí na telinha para vocês. Olha que legal os temas. Paulo de Tarso, Missionário do Amor. Esse é o Jornal O Clarim, que fica na cidade de Matão, mas também é enviado para todas as cidades. A Revista Internacional também de Espiritismo, Espíritas e Mazelas Sociais, sempre com temas atuais, né, contemporâneos. Olha, de Humberto de Campos. O Chico Xavier psicografava bastante livro do espírito Humberto de Campos. Então, você que quer saber um pouquinho mais da doutrina espírita, entre lá no site www.oclarim.com.br. Tem o WhatsApp aí na tela para vocês, tem o Televendas. Se informe, eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal O Clarim. De volta aqui para o nosso bate-papo, falávamos sobre a influência dos espíritos. Teve o vídeo do Haroldo Dutra Dias, que ele deixa claro, Allan Kardec sempre muito, né, pesquisador, querendo entender sobre, né, e percebeu por meio do médium que estava junto com ele, que o espírito conseguiu tirar as duas senhoras do teatro por meio da influência, né, do pensamento, da vibração. Tudo depende, como o senhor falou, não é, seu Rubens? Isso. O que a gente emite para entender o que a gente atrai, a liberdade que a gente dá, né, para os pensamentos. Isso. Os pensamentos, nós podemos repelir os pensamentos negativos, como nós podemos aceitar os pensamentos negativos. Aí o pessoal fala, mas como aceitar? Porque muitas vezes a pessoa, com um processo obsessivo, ela se sente mais fortalecida em algumas situações. E isso é muito perigoso. A gente vê outros exemplos de dependência, né, que a pessoa fica para se fortalecer. Mas não é o caminho este. O caminho é você manter o padrão vibratório de pensamentos elevados, para não sofrer essas interferências negativas, prejudiciais, porque com o passar do tempo, a obsessão muito prolongada, ela
desencadeia patologias, doenças do corpo físico. Sim, agora a gente poderia, para a gente seguir aqui o raciocínio, certo. Então nós somos espíritos imperfeitos, obviamente que a gente não vibra só o bem, não vibra só o amor, a gente sente raiva às vezes, a gente tem dificuldade em perdoar, enfim, nós temos as nossas imperfeições. E por meio das nossas imperfeições que acontecem essas aproximações de espíritos não tanto evoluídos do bem. Então a gente podia começar, o que é obsessão? É essa influência dos espíritos? A obsessão é algo negativo, é uma influência negativa, seu Rubens? A obsessão é uma influência negativa. É uma ação persistente, negativa, de alma para alma. Marlene Nobre, a doutora Marlene Nobre, ela foi presidente da AME, Associação Médico Espírita do Brasil, e da Associação Médico Espírita Internacional. Ela escreveu o livro A Obsessão e Suas Máscaras e fez um resumo das 14 obras de André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ela extraiu dessas 14 obras tudo que se refere à obsessão. Tudo que André Luiz falou sobre obsessão. E olha, são 14 obras que falam sobre obsessão. Então, o tema, o assunto é muito importante. O conhecimento nos liberta, e isto é fato e é interessante. Antigamente se acreditava que espírito era seres à parte da criação. Com o advento da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos somos nós, hoje encarnados, e amanhã desencarnados. E a Marlene Nobre, ela faz esse resumo e ela diz, na sua visão, que a obsessão é a influência persistente de alma para alma. Olha, e tem essa divisão da obsessão simples, fascinação, subjugação, como que a gente poderia explicar? A obsessão simples, todos nós podemos passar de 5 minutos, 10 minutos, um dia, um mês, depende muito das nossas ações. Exemplificando, nós saímos na rua, estamos dirigindo um veículo e alguém nos fecha e elogiamos a mãe do motorista do outro veículo. Xingamos, ficamos raivosos. Isto, em síntese, não é uma obsessão, mas é uma brecha que nós damos no nosso comportamento moral. Nós vamos dando essa brecha. Então, a obsessão simples, você tem a consciência de que errou. Você pode chegar em casa e falar, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Isso é a obsessão simples. O espírito aproveita um pequeno desequilíbrio, um pequeno mau humor. Então, correto, ele vai aproveitar. Pensamento pior. Isto, vai aproveitando. Então, muitas vezes você discute o marido com a esposa com o marido, discute, fica um clima ruim. E isso acontece, vai acontecendo várias vezes. Então, a espiritualidade, os espíritos que não evoluíram, eles aproveitam essa sintonia baixa que nós estamos captando cada vez mais. Nós estamos procedendo dessa forma negativa. E se vinculam, né? E se vincula a nós. Se vincula. Então, a obsessão simples já passa a não ser mais simples. Ela passa a ser uma fascinação. Já entra no outro grau de obsessão. Na obsessão simples, nós sabemos que erramos. Richard Simonetti, que é de Bauru, ele, no livro Quem Tem Medo da Obsessão, ele faz um exemplo muito marcante para diferenciar a obsessão simples da fascinação. Ele diz que a obsessão simples, nós sabemos que 2 mais 2 é 4, mas perdemos um tempo muito longo não tendo a certeza de que é 4. E se for 5? Isso já é uma evidência de que nós já estamos deixando que as influências negativas
já vem porque as preocupações, as dúvidas se tornam muito mais fortes. Já na fascinação, 2 mais 2, para o fascinado, é 5. E não tem quem tira da cabeça dele. E ele não percebe que está errado. Ele não percebe, ele não aceita. Na fascinação, inclusive, se você for amigo e quiser dar um conselho, ele poderá até se afastar de você. A pessoa literalmente vai perdendo o discernimento, o bom senso, o juízo de si e de toda a situação. E só se chega a esse grau de influenciação porque a pessoa se se comprasse com aquilo, ela gosta. A gente percebe isso em várias situações do nosso dia a dia. Profissionais que vão deixando o ego inflar e vão se embebedando com aquela situação de elogios, muitas vezes não convenientes, que vão inflando toda aquela sua vaidade, e a pessoa vai perdendo o juízo, ela vai perdendo a noção do que é certo, do que convém, do que não convém, ela fica literalmente fascinada com a própria imagem, e nisso o espírito passa a dominá-la, o espírito passa a conduzi-la conforme lhe apraz. Aí literalmente a pessoa vai perdendo a noção do ridículo, do que é certo, do que é errado. Então é um grau de obsessão, de influenciação mais intenso, mais agravado, e que oblitera, muitas vezes até menos elimina o discernimento da pessoa. Como que os espíritos, eu acredito agora pensando aqui, que os espíritos acabam utilizando das nossas fraquezas de uma maneira positiva. A pessoa é muito orgulhosa, muito vaidosa, como você falou do ego, né? Sim. Então, de acordo com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, que eles acabam de acabar com a gente, não é isso? Exatamente. Eles pegam primeiro nossos pontos fracos. Eles vão analisando. E na Terra, como os espíritos superiores já disseram, o orgulho é uma marca em todos os espíritos. Sim. Nós ainda estamos muito vinculados a essa vaidade, que em Eclesiastes vai falar que tudo é vaidade. E nós acabamos sendo alimentados no nosso ego para ganharmos, para que eles nos ganhem a confiança e tenham uma dominação sobre nós. A questão do orgulho é algo muito delicado, é algo que nos afeta e que se nós não tomarmos cuidado, a gente terá quedas muito significativas e dolorosas. Aí a gente estava falando da obsessão simples, a fascinação. E essas influências que começam no nosso psiquismo, muitas vezes vão somatizando no corpo e muitas vezes a pessoa vai perdendo até mesmo a coordenação motora, tendo sensações físicas que não são necessariamente delas. Aí a gente entra no campo da subjugação, que seria a terceira catalogação de influenciação. Que seria a pior obsessão, a subjugação. A gente poderia falar assim, ou é outro tipo, não é uma escala de menor para maior? Ela não seria pior porque ela afeta o nosso organismo, mas muitas vezes o seu discernimento, o seu querer, o seu pensar ainda é positivo. Você só não tem forças para repelir o espírito. Agora, na fascinação, segundo Kardec, que é a mais perniciosa de todas, entendi. Ele literalmente influencia através do seu ego, o seu pensar, o seu sentir. Você vai se enveredando por caminhos tortuosos e aí a queda moral é muito significativa. Aí a gente literalmente se perde diante da vida. Na subjugação, não. Aí é uma questão de influenciação psíquica que reflete no organismo. Às vezes a pessoa sente os ombros pesados, sente náuseas, dores de cabeça, e que se você fizer uma análise do corpo, do organismo, ela não tem nenhuma patologia, nenhuma doença, não tem nada. É apenas uma sensação oriunda de um espírito que te induz aquelas sensações. Isso Kardec, os estudiosos vão dar o nome de infestação, que seria exatamente você sentir todos esses males orgânicos sem nada ter no organismo. O desânimo, a preguiça e tantas outras situações mais, que são
influenciações no corpo que vão eliminando a nossa disposição. Ao passo que na fascinação, não. Você, como o Rubens bem disse, às vezes você tem até mais disposição, mais coragem. Imagine uma pessoa tímida. Uma pessoa tímida que não tem coragem de se aproximar de outros. De repente o espírito vai lhe ganhando a confiança, vai fazendo ela expandir suas relações. Aí a pessoa começa a se insuflar, começa a achar que ela é mais capaz do que de fato é. O ego começa a crescer, aí ela se perde diante das situações. Ela se equivoca, comete atos que num juízo pleno, racional, ela não cometeria. Perfeito. Eu ouvi uma palestra do Haroldo falando sobre obsessão, que ele conta que os obsessores, eles não precisam trabalhar muito. É 1 hora por dia, porque a gente tem tantas imperfeições que em 1 hora eles já resolvem a briga da semana, por exemplo, entre o marido e a mulher. Quem tem que trabalhar muito são os benfeitores, né? 24 horas por dia. Porque a gente cai com facilidade, seu Rubens. Sim. Na obsessão simples, então, você tem o discernimento. Na fascinação, você não tem um senso crítico da situação. E na subjugação, você não tem a vontade. Falta-lhe a vontade. Então, muitas vezes, na subjugação, a pessoa é levada a realizar coisas que ela não gostaria de realizar. Por exemplo, ajoelhar de frente a todas as mulheres bonitas e pedir em casamento. Como Kardec relata isto. Então é uma subjugação, a pessoa faz coisas... Como, seu Rubens? Explica para mim novamente, eu não sei dessa história, desse exemplo do Kardec. Está no livro dos Médiuns, no capítulo 23, fala da subjugação. Então, um senhor, ele, subjugado por um espírito, ele se colocava numa situação vexatória. Ele se ajoelhava de frente às mulheres bonitas e pedia em casamento. E o espírito... Mas ele sabia o que ele estava fazendo? Não, ele não tinha consciência plena daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava tolhido da sua vontade, e a vontade prevalecente era do espírito. Quando a gente antigamente passava nas cidades e via pessoas cantando, parando o trânsito, muitas vezes. Nós precisamos separar loucura, deficiências patológicas das espirituais. Mas muitas vezes esses nossos irmãos, eles são teleguiados pela subjugação. Então, para o trânsito, deita no chão, tira a roupa. Então, isso já é uma obsessão. Desconexas, né? Fora da realidade, como tirar a roupa no meio do trânsito. Quando nós falamos de obsessão, muitas vezes as pessoas assustam, porque é um tema bastante assim complexo e pesado. Mas nós devemos lembrar que a obsessão é uma das provações que nós temos aqui no planeta de provas e expiações. Porque normalmente quando a pessoa vai à casa espírita, principalmente, buscar ajuda, é quando o obsessor começa a dar os primeiros sinais, interferindo na sua vida profissional, pessoal. Ele procura ajuda, ele procura um apoio, ele procura um socorro. Então, na realidade, isso demonstra que tem um lado positivo das influências quando leva a pessoa a buscar uma religiosidade, um conhecimento maior a respeito das relações dos espíritos com o mundo material. Então, o que o senhor está falando responde à pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos influenciam negativamente a nossa vida? Eles são instrumentos, justamente, para nos auxiliar dessa forma, dessa maneira, como uma aprovação, para a gente não errar. Resistência moral, talvez, também, né? Envolve 2 fatores, né? Primeiro, ele permite porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Quando a sugestão nos vem à mente, nós podemos acatá-la ou rejeitá-la. Se nós acatamos, foi em virtude do nosso livre-arbítrio. Aí Deus muitas vezes permite para que veja qual que é de fato a sua intenção perante a vida. Você quer caminhar no caminho do bem ou no caminho do mal? Você quer seguir segundo as leis divinas ou contrariamente a elas? É o livre-arbítrio operando em nós. Você perguntou assim,
Ah, então quer dizer que a gente às vezes está influenciado para o bem, para o mal? Sim, os espíritos nos influenciam a todo momento em várias situações. Como no caso que você disse do casal, muitas vezes uma briga se instala no casal em virtude de influências de espíritos. E esses espíritos às vezes querem se vingar de nós, às vezes querem somente zombar da situação e tantas outras situações. Nos chama muito a atenção uma passagem constante do Evangelho de Mateus em que um dos apóstolos é influenciado. Refiro-me a Pedro. Ele, num determinado momento, quando Jesus lhe pergunta: quem dizem que eu o sou? Aí ele vai dizer, alguns discípulos vão dizer, alguns falam que você é Jeremias, é reencarnado, outro João Batista. E quando Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão diz, você é o Cristo. Ok, aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi o corpo nem o sangue, mas você refletiu o pensamento do meu Pai. Logo em seguida, nesse mesmo momento, Simão Pedro é influenciado por um outro pensamento negativo. Quando Jesus lhe pergunta começa a narrar que ele padeceria várias situações em benefício da obra, para glorificar ao Pai, Simão vai e fala assim, Senhor, não convém que você fique dizendo isso, porque você está nos assustando e todas as coisas mais. E Jesus diz assim, o admoesta, o repreende e fala assim, agora você disse, movido pelo demônio, pelo mau espírito. O mau espírito seria os medos do próprio discípulo, do próprio apóstolo. Ali mostra que todos nós estamos suscetíveis a ambos esses pensamentos e que se nós não vigiarmos, nós seremos levados, ora, a uma obsessão simples, que é simplesmente um pensamento negativo, que pode desencadear uma briga, pode levar-nos até a subjugação, em que a gente quer fazer uma coisa, mas o nosso corpo procede de outra forma, ou mesmo a fascinação. São questões muito importantes que a gente tem que tomar cuidado no dia a dia com essas sugestões. Muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta e eu quero saber da sua pergunta. Olha lá o nosso WhatsApp, 981062150, DDD 16, ou mande sua pergunta pelo Facebook da TV Cultura Paulista. A gente já volta. Venha conhecer o amplo cardápio que a Quibelanche oferece. Às segundas e terças tem coxinha em dobro e de quarta a sábado tem o buffet com o melhor da comida árabe das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. Além disso, você encontra uma variedade de pratos frios, quentes, salgados e sobremesas. Tudo com um sabor inigualável. São 2 unidades que sempre estão se estruturando para melhor atender você. Quibelanche, cultura com sabor. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45, Painel Paulista. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite.
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre obsessão espiritual, sobre influência da espiritualidade. Converso com o seu Rubens Araújo, com Vinícius de Castro. Tem um nome longo, é Vinícius Veloso de Castro, tá certo? Tá bom assim Pode agora? ser Vinícius Castro, não tem problema Então nenhum. tá bom. E a gente vem falando da obsessão e a pergunta que não quer calar é: quem são os obsessores afinal? Então, isso é importante nós termos em mente. Os espíritos obsessores não são seres criados para a prática do mal, não é nada disso. Os espíritos obsessores são as almas dos encarnados que estão destituídas do corpo físico. E assim como às vezes a gente se magoa com alguém e até mesmo procura às vezes causar um mal a alguém, ou mesmo por inveja, ciúmes, vinganças, os espíritos somos nós, os espíritos, as almas dos encarnados fora do corpo e que têm livre acesso. Eles têm livre acesso aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, e eles vão sugestionando pensamentos que lhes convém, às vezes para nos provocar tristeza, mágoa, ressentimento. Então os espíritos obsessores nada mais são do que os encarnados fora do corpo, e que assim como uma pessoa poderia querer fazer mal a alguém, ainda que estivesse encarnado, eles também o são. Eles são espíritos no mesmo grau evolutivo do que nós. Como diz Kardec, só há espíritos obsessores, maldosos no planeta, porque nós, encarnados, ainda vibramos nessa faixa e os atraímos. Ou melhor, nós, ao desencarnarmos, também estaremos por aqui. Então imagine um casal que um desencarna antes do que o outro. Aí, de repente, o que ficou encarnado, que ficou viúvo, arruma um novo cônjuge. O desencarnado vai verificar aquilo. Afinal de contas, ele está visitando o ex-cônjuge. Quem não vê é o encarnado, salvo se for um médium. Aí ele fica com ciúme, fica com raiva e começa a investir contra a ex-cônjuge e o seu atual companheiro, marido. Então, quem são os obsessores? São as almas das pessoas fora do corpo e que têm a oportunidade de agir a nossa revelia. Daí o benefício da mediunidade, que nada mais é do que o olhar, a visão, a audição das pessoas para constatarem a influência dos espíritos. E aí entra na profilaxia oriunda das casas espíritas, que vão poder trabalhar com esses espíritos, persuadindo-os de que não vale a pena aquele móvel, aquela intenção que eles estão praticando. Então não temos que nos atemorizar. Os espíritos obsessores nada mais são do que nós fora do corpo. E assim como a gente muitas vezes deseja o mal a alguém em virtude da nossa inferioridade, assim como a gente quer devolver alguma situação ofensiva com outra ofensa, os obsessores, os espíritos encarnados também procedem assim. Essa história que o Vinícius contou lembra muito o Nosso Lar, né? De André Luiz, quando Isso. volta para reencontrar a mulher já está casada com outro cônjuge. Isso, é verdade. Ele pede permissão, depois de insistir muito, para ir no lar, voltar, né? Já na condição de desencarnado. E quando ele chega lá, ele encontra um outro homem, né? No lugar dele. Basicamente isto. Ele fica furioso, baixa o padrão vibratório e retorna às regiões de padrão vibratório baixo. Mas aí a consciência, os ensinamentos que ele já havia recebido, faz com que ele reflete e passe a vibrar positivamente, e ele retorna. E no fim ele acaba auxiliando aquele senhor da moléstia que ele estava envolvido, e aquele senhor, ele acaba se recuperando totalmente. Perfeito. E isso mostra muito a nossa situação evolutiva, pois no hoje a gente faz mal a alguém e logo vem o remorso, o sentimento de culpa, e a gente tenta reparar. Esses são os espíritos, esses são esses que nos visitam, que nos rodeiam, que testemunham, testificam nossos atos. São espíritos imperfeitos como nós e que muitas vezes equivocados por sentimentos de baixo padrão vibratório, agem equivocadamente no erro, mas que logo em seguida corrigem. E essa é a beleza da vida.
Hoje você está equivocado, hoje você pratica atitudes maldosas, contrárias ao próximo, no amanhã você terá a oportunidade da reparação. Movidos às vezes por vingança, até o momento em que desperta em nós o sentimento divino do amor e a gente se reconcilia com as pessoas. Essa é a beleza da vida. Muito bom. A Mireia queria que vocês esclarecessem sobre a história da possessão. Poderíamos dizer que os ditos casos de possessão, tão famosos nos filmes de exorcismos, não seriam nada mais do que casos de obsessão? Isso é interessante, pois Kardec, num primeiro momento, estudando sobre a influência dos espíritos, ele acha que não existe possessão, que seria o quê? A tomada do corpo do encarnado pelo desencarnado. E no livro dos Médiuns ele vai tratar exatamente disso, refutando essa ideia. Primeiro, considerando que a possessão seria tomada por espíritos criados para o mal. Estudando um pouco mais a fundo, refletindo sobre a influenciação espiritual, ele constata, no ano de 1863, inclusive consta na Revista Espírita desse ano, que é possível que o encarnado, relaxando os laços perispiríticos que o prendem ao corpo, se afaste e um espírito venha e ocupe temporariamente o seu corpo. Nessa possibilidade, às vezes o espírito vai agir com o seu corpo, fazendo o que ele bem quiser. É claro que há limites para isso, né? Ele não pode, segundo os espíritos superiores, infringir as leis divinas. Então ele não poderia precipitar o seu corpo num abismo para provocar o desencarne, por exemplo. Mas ele poderia sim. E só que nessas questões das possessões demoníacas, entra no que o Rubens estava dizendo agora de pouco, a respeito de você não ter força de vontade ou não ter a vontade suficiente para repelir o espírito. Aí ele ocupa o seu corpo. É claro que nós estamos falando do aspecto negativo, mas também há a possessão do aspecto positivo, em que os espíritos superiores vêm e ocupam seu corpo para dar uma mensagem. Nós constatamos isso no caso, por exemplo, do Dr. Fritz, que ocupava o corpo do médium para efetuar cirurgias. Então, possessão existe? Existe. Desde 63, após a publicação do Livro dos Médiuns, Kardec desenvolve estudo e chega à conclusão que é possível, mas com uma certa ressalva, né? Dizendo, olha, mesmo o espírito ocupando o seu corpo, há limites para isso. Mas no aspecto que a gente vê nas televisões, não é aquela bem... forma fantasiosa, não é bem assim. Não é bem assim. É claro que a gente vê os relatos da Revista Espírita e a gente toma conhecimento de pessoas que nos contam que elas são jogadas ao solo em virtude da tomada do corpo pelo espírito, não tendo vontade para repelir essas influenciações. Ocorre, pode ocorrer, mas não precisamos ter medo. Basta que a gente tenha uma conduta pautada no bem, que a gente discipline os pensamentos, que isso não ocorrerá. E no caso de uma influenciação um pouco mais contínua, há a necessidade de uma magnetização, de um passe para ajudar a você restaurar as suas forças para resistir a esse fato. Isso é interessante, mas a gente tem que focar um pouco mais nessa profilaxia. Como evitar isso, né? Isso, como evitar a obsessão, como evitar a influência dos espíritos negativos e também falar um pouquinho do tratamento espiritual. Certo, seu Rubens? É interessante que haja a ida da pessoa em busca de auxílio, de ajuda. Normalmente, conforme a doutora Marlene Nobre relata no livro Lições de Sabedoria, ela diz que, certa feita, um episódio com o Chico Xavier, chegou uma senhora e falou assim, Chico, tira esse espírito mal que está encostado em mim. Aí Chico falou, ué, mas por que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos. Então, todos somos filhos de Deus. Nós temos que evangelizar, porque o inimigo de hoje pode ser um amigo de amanhã.
Então, além de procurar ajuda, procurar mudar o comportamento, o pensamento, a forma que eu mencionei anteriormente, né? É você elevar o pensamento, bons sentimentos e boas ações. Mas, muitas vezes, no processo obsessivo, já um tanto avantajado, é preciso buscar a orientação através da assistência espiritual, que as casas espíritas oferecem, através de entrevistas, onde a pessoa vai ouvir e orientar aquela pessoa que está sofrendo obsessão. Ele vai oferecer trabalho, ele vai oferecer cursos, ele vai oferecer estudo, os passes magnéticos, vai orientar a realizar o Evangelho no lar, que é uma ferramenta importantíssima para a gente harmonizar o nosso ambiente. Então, tudo isto vai desencadear uma melhor preparação de harmonia da pessoa que está obsediada, elevando o seu padrão vibratório. Então, aquele obsessor, ele também vai ser auxiliado dessa forma. A espiritualidade também ajuda o obsessor. Ajuda, porque ele vai vendo aquele irmãozinho que estava na mão dele em sofrimento, melhorando e fazendo outras coisas, tendo outras ações, outras reações, outros comportamentos, enfim. E ele então fala, puxa vida, ele melhorou, está melhorando, né? Eu não vou ficar aqui nessa situação. Perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo. Então ele passa também a procurar o auxílio no plano espiritual, ele passa a pedir ajuda, ele passa a orar, ele passa a fazer prece, que muitas vezes não faz, não tinha conhecimento disto. Então, muitas vezes nós levamos os obsessores para a assistência espiritual e voltamos com o amigo, com o transcorrer do tempo, é claro. Isso mesmo. E isso vai depender muito das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ou seja, o papel da casa espírita é convencer tanto o encarnado, que é o obsedado, quanto o obsessor a se modificarem, mudarem o comportamento, que entra no que a gente ajudar os dois. Os dois. A gente está com pouquíssimos minutos aqui, eu vou ter que agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Você viu como o tema é denso e é extenso. A gente vai ter mais oportunidades de conversar sobre esse assunto. Claro. Muitíssimo obrigada, Vinícius e seu Rubens. Foi um prazer tê-los aqui no Esferas da Vida. Nós que agradecemos, né, Rubens, Isso, essa prazer. oportunidade de Prazer foi nosso. Estudarmos um pouquinho mais a doutrina, compartilharmos com as pessoas o pouco conhecimento que adquirimos. Nós agradecemos imensamente. Mesmo. E o Esferas da Vida volta semana que vem às 10h30 da noite. Eu conto com a presença de vocês. Até a semana que vem. Os agapes mortuários no meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Quibelanche, cultura com sabor.